dia, Soco Matinal, seu programa de macroeconomia. Bom dia, Soco Matinal, seu programa de macroeconomia, geopolítica e mercado financeiro. De acordo com o Douglas. E também com o Vitão, as nossas fontes aqui internas. Com teu... Não, que isso, não. Então seguimos aqui falando sobre os liberais que vencem aí no Canadá. E o Carney é confirmado aí o primeiro-ministro numa eleição que teve lá. E a Califórnia supera o Japão como a quarta maior economia do mundo. É claro que a Califórnia não é um país, né? Tem 40 milhões de pessoas, é quase do tamanho de Água Boa ali perto de Canarana, mas só o PIB ali da Califórnia já superou inclusive o PIB do Japão, cara. A gente vai explicar mais sobre isso e como que o Texas pode roubar um pouco desse PIB. Também temos temporada de balanços aí, o Douglas inclusive falou, saiu o balanço do HSBC, saiu o balanço da Coca-Cola, então você é acionista de várias empresas aí, fique de olho que agora vai vir balanço trimestral, caiu coisa do estúdio. E também temos aqui o quê? Temos o fim do partido do Plano Real, o PSDB, acabou os tucanos. Agora, os tucanos, né, junto com o Podemos, estão escolhendo um novo nome do partido, que pode ser Moderados ou Juntos, deixando bem claro aí o quão nome bom, eles são, hein, cara. Porra, o nominho bosta. Então, não, imagina quem é veterano na política, né? Ali o PSDB antigo, não o PSDB de hoje, mas o antigo entrou a velha guarda no Real. Olhar agora uma junção dessa, ainda com o nome desse agora indo adiante, é algo bem... Mostra o partido o é o Juntos agora, se tornou, moderado. Né, o PSDB foi engolido pelo bolsonarismo, se parar pra pensar, né, cara? Ele não ocupou ali o centro, não foi pra direita, ficou ali no meio termo. O Alckmin ficou tentando ser um politicamente correto e conseguiu basicamente só sumir do mapa da política. E a gente vai fazer um apanhado aqui também sobre tudo que o PSDB fez com o partido. Tiveram boas coisas também, né? Muitas boas. Então, não que a gente defenda, até porque a gente não defende ninguém. Então, isso é importante. E então, eu queria, antes de tudo, começar o programa com o Douglas aí dando um bom dia. Bom dia a todos. Bom dia, Manuel. Bom dia, Edson. A gente tá não é um estúdio novo, foi uma adaptação que nós fizemos, né? A gente teve outros programas também anteriores. E, assim, muito importante essas notícias de agora, e a gente trouxe um destaque maior de algumas empresas internacionais, justamente para dar esse destaque também para algumas quedas, na verdade, alguns reflexos negativos do tarifaço do Trump. É claro que os estados vai ser um resultado negativo já pro próximo semestre, mas já tem muitas empresas que já estão fazendo previsões um pouco para baixo. Então, começando pelas notícias internacionais, com os liberais aí que vencem, né, contra o Partido Conservador ali no Canadá. Isso aí, senhoras e senhores. Vamos que vamos, né? Canadá ali falou que quer ser igual o Edson, liberal. Esse estado dos Estados Unidos, né? Esse 51º estado dos Estados Unidos, será que é isso? De acordo com o Trump. E dizem que o partido ali conservador, ele tinha uma grande força para poder ali combater, né? Porque o Partido Liberal, ele é do antigo Trudeau. Então, tinha ali uma grande possibilidade de ter essa alternância de poder. Só que qual que é o problema? Do Pierre, ele tinha ali um laço, ou então tinha uma maior proximidade com o Donald Trump. E acabou não, os canadenses não viram isso aí como uma boa possibilidade. E o Carney, ele é uma pessoa bem técnica, ele já foi ali durante a parte do subprime, ele participou ali do Banco Central do Canadá, ele participou também ali do Banco Central da Inglaterra durante o período ali do Brexit, então ele tem uma expertise muito alta, formado ali em Harvard, tem curso também em Oxford, então a parte técnica dele ali acabou chamando bastante atenção do eleitorado canadense e traz ali essa perspectiva aí de ter uma mudança, só que tem alguns grandes desafios aí para o Canadá. O Canadá antes tinha ali uma previsão de crescimento de PIB aí para 2025 de 2%, depois que começou aí essa questão de guerra tarifária, até mesmo depois que o Donald Trump já assumiu o poder e efetivamente ali em abril começou aí a fazer a implementação dessas tarifas, teve aí uma revisão para baixo aí do crescimento do PIB do Canadá aí para 0,7. A inflação ainda é uma preocupação, principalmente porque o Canadá ele depende muito dessa balança comercial ali com os Estados Unidos. Cerca hoje de 70% das suas exportações vão diretamente ali para o seu parceiro, para os Estados Unidos. Então isso aí teria aí uma grande consequência. Esse vencedor aí, o primeiro-ministro, visto ali que o Canadá, não sei se muita gente tem conhecimento, mas o Canadá ele é um parte ali que ele tem obediência para a Inglaterra, né? Então ali o rei Charles ali é o mandatário, é claro que na parte de governabilidade é o primeiro-ministro que manda, mas vamos ver como que esse novo liderança, não tão novo assim, porque ainda continua o mesmo partido, continua o Partido Liberal, teve ali também uma grande ganho de
posições dentro do parlamento, cerca ali de 144, quase a maioria, e tendo ali um pouco mais em relação aos conservadores. Então, é algo aí positivo. Vamos ver como que vai ser, né, as próximas decisões que vai ser tomadas aí pelo Carney. E descendo um pouco no mapa, indo para os Estados Unidos, saiu uma pesquisa aí sobre o PIB da Califórnia, cara. E quando você olha quem que é a Califórnia, imagina que os Estados Unidos ali, um dos maiores ativos que ele tem é ser banhado pelos dois maiores oceanos em termos de comercialização. Então ele tem o Atlântico do lado, o Pacífico do outro. E no oeste ali, toda a costa, né, a parte baixa ali, tem o estado da Califórnia, que tem mais de 40 milhões de pessoas, e o estado em si, principalmente por empresas de tecnologia e também o Vale do Silício também tá lá, chegou a ter um PIB maior do que o Japão. E o Japão não é qualquer um, o Japão é a quarta maior economia do mundo. A gente tá falando do PIB da Califórnia alcançar 4,1 trilhões de dólares, é um valor muito expressivo, mas nem tudo são flores, e meus correligionários aqui vão falar um pouco sobre, porque a Califórnia enfrenta vários outros problemas, inclusive a competitividade ali vinda por parte do Texas. E quem vai explicar isso para vocês aí é ele, Douglas Ribeiro aí falando, né, ele que é defensor do Estado laico brasileiro, né, faz até grandes movimentos a favor do Estado laico, né. Não, exatamente, é um movimento importante mesmo. Voltando nessa parte aqui da Califórnia, ficou muito famoso quando o Elon Musk tirou a matriz dele da Tesla e direcionou, acho que até pra Texas mesmo, então, a hora Sim. porque lá tinha menos burocracia, tinha redução também de impostos. Lembrando que o Texas tem um PIB, é o segundo maior PIB dos Estados Unidos, com 2,7 trilhões reportados em 2024. Então isso que também mostra um pouco não conflitos, né? Mas assim, os próprios estados dos Estados Unidos, as federações, a gente até pode depois entrar nesse assunto, porque realmente nos Estados Unidos é federação mesmo, porque os próprios estados são independentes, têm suas leis próprias, têm seu salário mínimo, então acaba que eles têm maior flexibilidade também de fazer essa política fiscal. Então tem muitas empresas que aderiram a esse movimento para ir para o Texas, e claro que de alguma forma isso também trouxe maior destaque ali para a parte do Texas. E se a gente for pensar aqui na Califórnia, por mais que, se a gente for pegar aqui na notícia, que fala que cerca de mais de 2,5 milhões de pessoas saíram da Califórnia e foi para outros estados dentro dos Estados Unidos. Isso aqui muito por conta das burocracias e também do aumento de impostos em algumas áreas. Isso aqui mesmo, até que é interessante, mesmo que tenha essa saída de pessoas, ainda mostra muito a influência positiva que a Califórnia tem dentro dos Estados Unidos, mas que é muito mais por conta das empresas de tecnologia, porque lá fica a parte do Vale do Silício, que tem muitas startups que ao longo do tempo progrediram, geraram muita riqueza, e obviamente isso de alguma forma trouxe um crescimento também para a Califórnia. Mas é muito importante a gente analisar a parte do Texas, porque o Texas é um pessoal mais conservador, mais voltado para o mercado, e a Califórnia que é o pessoal mais progressista, né? Então Sim. isso também entra na parte de ideologias, que é muito importante também lá dentro dos Estados Unidos. É, muito engraçado, né? Os Estados Unidos como um todo, ele tem uma divisão muito clara entre os estados, por exemplo, entre o Texas e a Califórnia que estão próximos ali. Por exemplo, a Califórnia é muito mais progressista, tem legislações ambientais muito mais rigorosas. Agora, quando você vai pro Texas, é justamente o contrário, né? Então, até Conservador. quando os partidos ganham ali, né, o democrata ou o republicano, é sempre o contrário. Você tem ali, literalmente, dois estados diferentes sobre a mesma bandeira dos Estados Unidos, né? A Oracle também, uma grande empresa, saiu da Califórnia, foi ali pro Texas, e o Texas não é bobo, né? Ele vê algumas mudanças ali na Califórnia e vem puxando. E mesmo assim, a Califórnia continua sendo o maior PIB dos Estados Unidos, mas o Texas vem vindo forte também. Cara, como que um estado ele consegue ter um PIB maior do que vários países, cara? Isso é muito absurdo. Tanto que Loucura. o Texas, 2,7 trilhões, é superior ao nosso PIB brasileiro. Do que o Brasil Sim. inteiro. Então, é bem bem interessante expressivo. pensar, porque assim, os Estados Unidos, apenas, assim, se você analisar só os dados brutos, você sabe que realmente ele é muito grande, mas depois que você consegue fatiar alguns estados, você percebe o tanto que tem estados assim que sozinho já seria, se for pegar por renda per capita, Seria uma potência. IDH já seria uma potência. Então isso também mostra muito o poder econômico que os Estados Unidos têm em relação a outras nações. E agora indo pra você aí, que é acionista de algumas empresas, agora vai começar uma temporada boa de balanços. Pra você que é novo aqui no canal, entenda o seguinte, quando você vai comprar uma ação de alguém, ou seja, que você compra uma parte de uma empresa, o que é uma ação? Vou voltar lá nos primórdios. Uma ação imagina que tem uma empresa, ela abre capital, ela fala, pessoal, preciso de dinheiro, quero expandir, que vem ser meu sócio. E você compra uma parte pequena dessa empresa. E você se torna sócio, dono de uma ação, parte societária.
Então, nesse momento, o que você tem que, como sócio da empresa, você fica de olho nos balanços, porque um balanço é o resultado, é uma DRE, ou seja, um demonstrativo de resultado de exercício. Ali mostra quanto que teve lucro, o que ela investiu, quais foram os prejuízos, amortizações, depreciações, e esse trabalho de analisar o balanço é o trabalho de Douglas. O Douglas ele é especialista em analisar empresas, mas não analisar no sentido de se ela está cara ou barata, é principalmente analisar o que é a empresa. Ou seja, qual que é o balanço que ela apresentou. E agora a gente vai ter vários balanços. A gente teve, por exemplo, agora a HSBC, a gente teve, por exemplo, a Coca-Cola, e aí a gente tem muitas outras que vão vir aí pelas próximas semanas, que você vai acompanhar aqui no Soco Matinal. Exatamente, e a gente até trouxe algumas informações da Tesla mesmo. Desde o ano passado, a Tesla tem tido resultados um pouco abaixo das expectativas. Então isso a gente traz mesmo aqui na parte do Soco Matinal justamente para a gente entender quais que são os reais impactos desse tarifaço do Trump. Porque, por exemplo, quando a gente fala aqui da Coca-Cola, a gente está falando da indústria. E quando a gente fala de Coca-Cola, você tem que ter um PIB forte. Você tem que ter com pessoas consumindo, poder de compra forte, PIB forte, juros atrativos também, porque por mais que a Coca-Cola já chegou na sua perenidade, ou seja, não é uma empresa mais madura, não cresce tanto. Tanto que, por exemplo, se a gente for considerar aqui, a empresa teve um lucro líquido de 3,33 bilhões no primeiro trimestre de 2025, teve uma pequena alta de 5% e a empresa teve uma queda da receita de 2%. Então você já percebe pelos números que não é uma empresa que tem um CAGR, um CAGR que é muito alto. Então isso aqui é muito interessante também. E outra coisa, falando um pouco mais sobre o HSBC, aqui eu vou colocar um destaque um pouco negativo para o banco, porque teve um lucro líquido menor em 32%. Superou ainda as expectativas, porque a expectativa do mercado era para cair um percentual bem superior a esses 32%, e mesmo assim ele teve uma recompra de ações na casa de 3 bilhões de dólares, que aqui vai ser ainda foi uma assembleia que ainda vai ser votada no dia 2 de maio, só que nesse caso todo mundo já sabe que vai ter essa recompra de ações, mas ainda precisa organizar alguns trâmites lá na assembleia. E uma curiosidade, eu peguei alguns dados dos estados do HSBC, o banco, ele, por ser um banco que tem ativos em outros países, tudo bem que o HSBC tem uma parte muito importante dentro da Europa, mas alguns ativos lá na China, por exemplo, aqui, o banco sofreu com o investimento no setor imobiliário chinês, principalmente na perda financeira com a Coulter Garden, que era uma empresa também que era muito famosa ali na China, que de alguma forma desvalorizou ali os ativos que estavam voltados nesses ativos de crédito, né, que são títulos de dívida dessas companhias. E uma curiosidade é que, com essa queda do HSBC, o Santander se tornou o maior banco. Essa notícia já é um pouquinho mais atrasada, essa parte do Santander, mas mesmo com essa queda, agora fortaleceu ainda mais essa informação, porque o Santander ultrapassou os bancos europeus e se tornou o maior banco da Europa continental em valor de mercado, alcançando mais de 91 bilhões de euros. Então isso aqui também mostra o quanto o Santander é forte, não só aqui na subsidiária brasileira, mas também de forma global. Eu ainda acho a subsidiária brasileira muito inferior, né? Ela não tem a representatividade tão grande quanto é na Europa, 91 bilhões de euros, cara. O Santander, ele não conseguiu penetrar tanto aqui no Brasil. Não Mas entrou, em cara. questão de rentabilidade, ele é bem expressivo. Ele é aqui. bem... Eu digo pessoas, ele não é um banco tão comum. Porque ele é nichado. Não, e o interessante é que ele tem um ROI assim, o ROI historicamente do Santander, pelo menos no balanço dele, o que tem melhor performado é o do brasileiro. Só que quando você pega a carteira de crédito, aqui é muito voltado para o consumo das famílias. Uhum. Porque quando o Santander chegou no Brasil, ele teve a sua reestruturação por volta de 2008. Aí ele comprou o Banco Real, depois foi comprando outros bancos. Engraçado que até o HSBC ele foi incorporado pelo Bradesco em 2015. Sim. Só que, por exemplo, o Santander nunca conseguiu entrar muito naqueles modelos de negócio um pouco mais conservadores, mas também tem uma boa rentabilidade, como o crédito habitacional. Geralmente fica pela Caixa Econômica Federal, ou às vezes também tem algumas linhas de crédito. Exatamente. Então, isso tem prejudicado um pouco os estados do Santander, tem aumentado um pouco a provisão, mas é um ótimo ativo, assim, considerando esse setor bancário, né, do Brasil, que é concentrado em 5 bancos, mas ele também tem o seu destaque. E aí, ó, você viu aqui o Douglas falando de CAGR, falou de ROI, falou de várias coisas. Pô, não entendi. Acompanhe o Soco Matinal se você é novo. Por quê? Porque aqui todo dia, se você aprender uma coisa, você vai entendendo um pouco mais sobre economia, sobre isso. Então, Douglas, pode explicar pro pessoal de casa, pessoal que tá chegando agora, entrou muita gente nova no canal, né? 5 mil pessoas assistiram o último, ou seja, dá pra eleger até um vereador já com isso? Então, o que é um ROI no final das contas? Então, quando você diz, pô, esse é um ROI do Santander, qual que é a diferença do ROI do Santander? Por que ele é bom e o que é um ROI?
Bom, geralmente quando a gente está falando de ROI em banco, a gente relaciona ele com o custo do dinheiro ao tempo também. Justamente, por exemplo, porque o dinheiro tem o custo dele, que pode ser a taxa livre de risco, que é a Selic, por exemplo, hoje, que é 14,25. E o ROI ele vai mensurar o retorno sobre o patrimônio líquido do banco, ou seja, o quanto o sócio colocou na operação e o quanto o banco trouxe de retorno. Então, por exemplo, vamos imaginar que o sócio colocou R$1 milhão no banco e ele retornou R$100 mil no outro ano. Então, você tem um ROI de 10%. Então, é uma forma de você mensurar a rentabilidade dos bancos. Então, tem banco... Aí você tem que ver a capacidade do banco também de absorver isso, porque, por exemplo, o Itaú ele tem uma carteira de crédito de 1,2 trilhões. Então, olha o quanto é difícil, né, você manejar uma carteira desse tamanho. E às vezes você pode ter um ROI de 15%. Só que um banco menor pode ter um ROI de 20%, só que ele não tem a mesma estrutura de carteira. Volume. Então é sempre importante também você analisar o seguinte, poxa, eu tô considerando o ROI com o mesmo tamanho da empresa, então o ROI, assim, de forma bem simples, vai mensurar a rentabilidade do capital próprio dos acionistas, tanto para o mercado, tanto para o mercado bancário, como também para outras empresas de outros setores. Você me permitiria uma explicação para uma criança sobre o que é um ROI? Sim. Pode ser? Permitido. Tô autorizado? Autorizado. Maravilha. Então imagina que eu, Douglas e Manuel aqui, a gente abre uma empresa de agiotagem, né? Na cidade de Garapu 2, ali perto de Canarana. E aí lá fazendo agiotagem, a gente tem uma carteira de pessoas ali que a gente emprestou dinheiro e que não estão pagando a gente. E aí a gente contrata ali pessoas para cobrar como agiota. E aí a gente contrata duas pessoas, a gente contrata o João e o José. O João, através das cobranças, ele consegue ali pegar R$100 mil pra gente. O José consegue pegar R$200 mil. E os dois recebem o mesmo salário. Dessa forma, o ROI é o quê? Ou seja, o pagamento, o retorno que eu tive no investimento de contratar o José e o retorno que eu tive no investimento de contratar o João são diferentes. Um trouxe um ROI 2 vezes maior do que o outro, certo? Sim. Então, é o retorno sobre aquilo, sobre o investimento que você teve. Só que a diferença é, imagina que o José teve 20% de ROI, o outro teve 10%. Só que o José trouxe um valor muito mais expressivo, porque ele tinha tem que comparar empresas que têm um retorno parecido, ou seja, o retorno não, o volume parecido para que o retorno seja igual. Sim. Eu, assim, não sei se esse exemplo cabe pra gente falar desse assunto, mas é como se você fosse um vendedor de calçado e você tem 100 pessoas na sua loja e você vendeu 30 pares. E nesse caso teve uma pessoa que entrou só 60 e você vendeu também os 30 pares. Acaba que a taxa de conversão ali da segunda opção ficou em 50% e o outro ficou só 30%. Então você, de alguma forma, você vê a qualidade do vendedor pela taxa de retorno que ele deu para sua empresa. Retorno sobre o investimento. Faz sentido. Também. Maravilha. Então, vamos agora indo para a notícia nacional. A gente vai falar sobre o PSDB. O PSDB, então, vai deixar de existir, né? E ele ocorreu uma fusão entre ele e o Podemos. Na verdade, essa perspectiva de fusões entre partidos, ela vai ser até mais comum, né? Já houve ali outras fusões, união e tudo mais. Por quê? Porque passou uma legislação onde tem um limite, né, mínimo de deputados para acessar o fundo eleitoral, que é pago por você, por mim, por Douglas, por Manuel e até pelo Luiz. Então, o que acontece? Os partidos, para sobreviver, estão juntando e fazendo blocos maiores para que assim eles tenham acesso ao fundo eleitoral, né? Então, o PSDB deixou de existir, e agora, junto com o Podemos, né, vão criar uma nova legenda aí, com o nome ou de moderados ou juntos. Porra. Nenhum dos dois nomes são muito. Caramba, você vê a capacidade. Comercial. Você vê a capacidade dessa galera quando eles têm que escolher o nome. Aí você já identifica. E é uma estratégia, como você disse, para não morrer, né? Só pra Porque morrer. você precisa agora ter no mínimo 13 deputados, ou então 2,5 aí da parte ali do volume de votação para a Câmara dos Deputados, então para o Parlamento. E caso isso não aconteça, você vai ter ali, que seria maravilhoso que isso aconteça com todos os partidos, você não vai ter mais acesso a um grande fundo partidário, que hoje aí está por volta ali de 386 milhões, que é um valor bem expressivo. O risco, então, que o PSDB tinha era que nas próximas eleições ele perdesse ali um deputado, não conseguisse eleger aí o mínimo de 13. Então, agora com essa nova fusão, eles passam a ter ali 28 deputados, que é uma quantidade bem expressiva, 7 senadores,
40 prefeitos e 2 governadores. Só que qual que é o problema do PSDB? Porque a gente vê um partido que por muito tempo ele acabava sendo ali meio que polarizado entre ele e o PT. Teve ali por 8 anos o Fernando Henrique Cardoso aí como presidente, Fez o trouxe Plano ali Real. grandes avanços, responsável ali junto com outros nomes, é claro, pelo Plano Real, por uma solidez ou então uma estabilidade ali econômica e também por algumas privatizações. A mais famosa dela que ficou, no caso ali, foi a Vale. Então, assim, teve um grande avanço. Só que o PSDB ele foi meio que perdendo força, principalmente por ele se omitir em alguns momentos. Ele queria ser ali meio que do centro, mas ele era um centro indefinido e ele não atacava muito a direita no momento ali que ele teria que atacar. Então ele acabou perdendo muito espaço, como o Edson já falou, para o próprio bolsonarismo. E o bolsonarismo ali acabou pegando essas pessoas que são empreendedores, principalmente microempreendedores, a classe média ali que estava achando meio que desprestigiada, muito o que a gente vê hoje acontecendo lá nos Estados Unidos, que o Donald Trump foi eleito, tinha muito também esse viés aqui dentro ali dessa transição do Temer para o governo ali do Bolsonaro. Tanto que o PSDB, através do Alckmin, tentou eleger ali o Alckmin, mas teve ali pouco mais ali de 5% dos votos. Então você vê como que um partido que foi tão expressivo aqui para os avanços e para a história da política brasileira acabou morrendo. E para não morrer definitivamente, está tendo que fazer aí essa fusão. Pode ser que esse partido tenha até, talvez, mais um conchavo dentro daquilo que a gente já trouxe aí no programa anterior, da possibilidade aí da aliança mais voltada para o centro que o Temer está encabeçando. Então pode ser também um partido aí que seria factível ali de atrair. E um outro ponto muito também expressivo é que depois de 28 anos aí nessa última eleição, o governo, essa última eleição geral, né, essa de âmbito nacional e estadual, o governo do estado passou a não ser mais do PSDB. O de São então, Paulo, né? isso é bem expressivo, você vê como ali você tinha ali todo o seu curral eleitoral, né, que a galera gosta de relatar, e perdeu uma força. Hoje também o PSDB não tem nenhum grande prefeito aí em capitais de forma expressiva, então isso é um ponto que chama bastante atenção. Por exemplo, nossa, eu tava dando um bocejo. Não, Parou bem no bocejo. eu acho importante, assim, quando eu tive algumas aulas com alguns professores de economia, quem estuda na PUC sabe o quanto os professores são bem antigos, pelo menos a PUC de Goiás. Eles tinham um carinho pelo PSDB, assim, não entrando mais na parte política, mas entrando na parte econômica. Acaba que o PSDB ele ajudou muito a desenvolver algumas pastas importantes que a gente tinha, que a gente não conseguia desenvolver em outros momentos, Sim. né? O Porque, tripé macroeconômico. porque ele foi que trouxe o tripé macroeconômico, ele abriu o mercado também para privatizações, tanto que tem algumas empresas que hoje, se a gente for pegar, até o setor de telecomunicação mesmo, ficava por volta ali da Telebrás, ele aumentou, ele trouxe essa Sim. possibilidade de privatização. Então, assim, tem algumas leis de responsabilidade fiscal, pelo menos que faz diretrizes gerais para depois ter novos métodos também em outras gestões, como, por exemplo, as leis das estatais com o Michel Temer. O Michel Temer é do MDB, mas ele também trouxe essas ideias também. Então acaba que, por mais que o PSDB tinha essa parte ideológica, essa parte mais do centro-esquerda também, do pessoal da época, eles conseguiram avançar muito na parte econômica. Então acaba que o pessoal fica pensando, poxa, acho que se continuasse daquela forma, por exemplo, eles que ajeitou a casa, vamos dizer, entre aspas, assim, a casa pro Lula tentar fazer lá as suas políticas sociais também. Então, assim, acho que seria interessante mesmo eles voltarem, não só mudar, fazer junção também dos partidos, mas voltar com essas ideias econômicas que ajudou muito o Brasil no início dos anos, no final dos anos 90 com o início dos anos 2000. Até como o Alckmin também saiu do partido, né? Ficou muito feio também. Você vê alguns nomes que saíram, que assim, eu não tô querendo defender nenhum lado nem o outro, mas assim, a ruptura que teve, então era muito conhecido antes o PSDB como os tucanos. Até mesmo aqui no estado de Goiás, a gente teve uma longevidade aí com o Marconi Perillo, através ali do partido, até ele ainda é um dos cabeças aí dentro do partido tentando reviver, mas é algo aí que foi morrendo, até lá atrás, em muito momento, o Marconi Perillo até cogitou ele ser talvez aí um possível candidato a presidente, na época lá que o Aécio foi o candidato do PSDB lá para combater com a Dilma em 2014. A gente pode dizer que é o que sobrou do PSDB, né? Porque você olha, em 98 o PSDB tinha 98 deputados federais, ou seja, 531 tinha 98 que eram do PSDB. A gente tinha muita gente. O governo lá de São Paulo, 28 anos na mão deles, né? Então, era um partido forte que ele fazia oposição ao Lula. Quem não lembra que era Dilma contra quem?
contra o Aécio, era PSDB, né? Porque também teve muito escândalo, cara, aquele negócio do Aécio, pô, tudo mais, Sim. muito escândalo. Mas se a gente parar pra pensar, a ideia, entre aspas, talvez, do PSDB à época, era oposição ao PT, né? Era a oposição que tinha forte ali ao PT, e o que ele perdeu espaço de maneira talvez não estratégica para uma direita mais ideológica. Então, assim, porque as mudanças estruturais que a gente teve nos últimos 25 anos que foram relevantes foram muito mais na mão do Temer e do PSDB, né, do que em outra coisa, né, porque talvez até as ideias que teriam ali com o Bolsonaro poderiam ser boas, mas não teve muita... Não teve efetividade. Não teve efetividade, né, porque no Congresso e tudo mais. Então o PSDB, ele tinha um Congresso, 98, e no ano de 98 ele tinha 98 deputados, então tinha um Congresso na mão, tinha um apoio popular, de certa forma, e tinha ali grandes nomes, né, então, pô, Fernando Henrique governando o país, conseguiu implementar muita coisa, mas você percebe claramente que se um partido ou uma pessoa não perceber os movimentos, ela vai acabar ficando para trás, cara. Terminar aí juntando com o Podemos ter 28 deputados. Pô, tinha 98 sozinho, né? E uma cara? economia, pegando aqui na parte de economia, né? Economia digital, como a gente tem vivenciado ao longo do tempo, né? Tem muitos políticos que acham que é só fazer um PAC ali, que é o Programa de Aceleração do Crescimento, que é aumentar os gastos públicos, principalmente na parte de infraestrutura, que é muito importante no nosso país, mas depende muito da sustentabilidade. Às vezes, o investimento que seria feito nessa área poderia ser feito, talvez, no data center, que um monte de empresas estão precisando disso. Então, seria importante direcionar esses recursos. É claro que muitas políticas anteriores, assim, ainda algumas são importantes no contexto atual, mas tem algumas que poderia ser inovado. Então, por exemplo, o tripé macroeconômico ele tem uma linha que é o superávit primário. E não nominal. E não nominal. E isso é uma diferença muito grande, porque quando a gente fala de nominal, a gente está considerando o estoque de dívida. Porque o primário você só pega as entradas e saídas operacionais e não considera os juros que a gente paga da dívida. Então, acaba que o governante, para ele se eleger no próximo ano, ele se endivida. Obviamente, isso vai gerar um efeito positivo na economia, então talvez pode ter um superávit primário, só que o nominal onde que fica? O nominal vai ser jogado para outra administração e às vezes vai ser um pouco perigoso para quem vai pegar no próximo governo. Não estou falando que precisa alterar, mudar ali o tripé macroeconômico, mas poderia ser estudado, talvez adaptando ali tem que ter uma sustentabilidade entre o primário como também o nominal, como as empresas fazem. As empresas eles não pegam só a parte do EBITDA, né, fazendo aqui uma analogia na parte do primário, mas ele também pega o lucro líquido, que seria o resultado final. Então é sempre importante também se inovar nas políticas econômicas também do país. Exatamente. E podem ter certeza que até abril de 2026 a gente vai ter várias outras fusões também acontecendo. E aí cabe até uma explicação interessante, né, sobre... A gente ouve fusão, a gente ouve coligação, a gente ouve federação dos partidos. E o que é isso quando você escuta isso? Imagina que o que houve entre o Podemos e o PSDB foi uma fusão. Ou seja, os partidos deixaram de existir e agora é só um, que vai ter um nome muito ruim. Então, tem um novo nome. Um novo nome, podendo ser moderados. Nossa, moderado é muito triste. Mas também tem coligações. Então você olha a coligação dos partidos. O que é uma coligação? Ela pode ser inclusive em âmbito municipal. Imagina que vários partidos eles se juntam para fazer uma força para um candidato e uma força para outro candidato, ou seja, é uma coligação de partidos. Ela é em âmbito municipal, pode ser estadual também, mas ela é isolada. Pode, por exemplo, temporária, né? É temporária, é só naquela eleição e acabou. Então você pode ter coligação que une o PT e o PL, você pode ter isso numa cidade ali no interior, enquanto o PT e o PL tá brigando em outra cidade, então isso é normal. E tem a federalização, que também é comum, que é quando partidos, apesar de não ter uma fusão, seja partido assim, eles fazem uma federação juntos que em âmbito nacional eles ficam lutando, assim, entre aspas, lutando, né, ao lado ali durante toda a eleição. Então a federalização ocorre, muito comum, por exemplo, você tem o PSTU, o PCO não, o PCO é meio doido, né, você tem vários partidos assim que se juntam e fazem uma federação contra E aí tem uma diretriz, né, que aí tem agora a obrigação de você ficar por pelo menos 4 anos. Isso, aí não tem como a coligação de que você pode fazer só ali para aquela eleição, temporário, não. A federalização ali tem um prazo a ser cumprido. Quando você tem uma federação, você tem que necessariamente ficar durante 4 anos. É verdade, tinha esquecido isso. Então é isso. Então a fusão de um partido grande aí, que faz parte da nossa história. E é isso, não tem nem o que falar muito também, porque tem muito escândalo envolvendo o PSDB, não tem como defender ninguém, não. Pode falar a parte bonita, mas tem muita parte ruim aí, não gosto de defender ninguém. Se quiser aprender a ganhar dinheiro de verdade com investimentos, investir em um lugar sério, o que eu vou te recomendar?
alvp.com.br, clica no botão Faça sua análise de perfil, preenche o questionário aqui, você vai ter uma plataforma de investimentos exclusiva para você. Agora, não é para qualquer um, é só para quem ganha mais de R$ 4.500 por mês. Não tem como você criar a conta se você não ganha pelo menos R$ 4.500 por mês. Você vai conseguir ter acesso à sala VIP, cartão, consegue investir no Brasil e no mundo inteiro por meio da sua plataforma. É também investimento internacional. Tem cartão de débito no exterior da própria UVP agora, estamos lançando até junho, aí vai estar já lançado. Então preenche o questionário e lembrando, entrou na UVP, fez todas as aulas, não aprendeu a investir, a gente devolve 100% do seu dinheiro. E aqui é uma promessa boa, porque se eu estiver te enganando, é só me processar e você vai ganhar aí R$ 10.000 instantâneo, né? Porque é dano moral, sei lá o que, tarará. O cara falou que ia devolver e não devolveu, então a UVP é a melhor escola de investimentos do país e a única que oferece esse compromisso. Pode pesquisar, a gente reclama aqui, Jus Brasil, você vai ver que a gente não tem nenhuma reclamação exatamente por conta do nosso compromisso. Bom, e agora começando com a tradição desse programa, porque a gente não pode terminar esse programa sem ler os comentários. E eu separei um comentário que eu acho que o Edson pode ajudar nos vídeos também da UVP Agro, que é do Coffee Club, que ele fala o seguinte, ó, aproveitando a polêmica, vim aqui como inscrito cobrar o vídeo sobre o descarte de alimentos no agronegócio brasileiro e aguardo desde já. Acho que é um tema bem interessante, né? Porque a gente fala sobre o quanto o nosso país produz de alimento e alimenta também o mundo. Tanto que saiu até um vídeo mesmo da China mostrando ali o quanto de safra tá comprando do Brasil. Só que a gente nunca olhou essa parte, né? Do descarte certo do alimento, né? Porque às vezes... se a gente for pegar, a gente aumenta a linha de produção de alimento. Obviamente, as pessoas também estão se alimentando ao longo do tempo, mas ainda tem um percentual de pessoas que ainda não têm acesso ao alimento, porque às vezes, né, essa parte de descarte, assim, às vezes poderia, porque tem alimento que se perde também quando vai ser levado também para algumas indústrias. Então, acho que seria interessante mesmo a gente fazer um vídeo sobre isso, mostrando o quanto tem de alimento perdido no mundo. Na verdade, não só fazer, como foi feito já. Porque no último... Na verdade, tem duas questões interessantes aí, né? Tem os resíduos da produção e também o descarte de alimentos que são perecíveis. E aí tem uma coisa interessante, a gente trouxe... Pô, são muitos nomes, cara. A gente trouxe uma última pessoa aqui no podcast do Agro, Pedro Leonardo, secretário de Estado aqui de Goiás, e ele mostrou várias políticas do Estado de Goiás que eu não sabia, sendo bem sincero, que eu achei muito interessante. Por exemplo, tem o PAA, acho que é o nome. O que é o sistema? Você é um produtor e você vai descartar algum tipo de produção ali, você consegue vender por uma tabela precificada para o Estado e o Estado alimenta famílias carentes. Então você já consegue, inclusive, colocar isso com previsibilidade na hora de você fazer a produção. Então existe isso. O importante é, se você é produtor, se você tem existem algumas políticas por Estado, o Estado de Goiás é muito bom nisso, que são políticas públicas, e tem muitas políticas públicas ruins, mas tem boas. Essa, por exemplo, é a compra de resíduos, ou seja, de excedente, ou seja, você produz e tem famílias que precisam, o Estado alimenta essas famílias e ele compra direto pro produtor. É porque às vezes essa informação não é bem girada. Então no AVP Agro a gente falou, deixou o link, tudo certinho lá para as pessoas verem. E outra que tem os resíduos. Os resíduos, aí que tá, tem muito espaço no Brasil entre universidades e cadeia de produtiva. Por exemplo, a gente foi na Expo India. Expo India é a exposição da agroindústria aqui de Goiás. A gente tinha um stand nosso e tudo mais. E eu conheci um cara que, inclusive, ele veio no podcast, que é o Eurípides. O Eurípides é um dos maiores produtores de tomate aqui. Ele produz para a Sepra, para Heinz, para outras ketchup e tudo, né? E na fábrica dele, ele nunca cheguei a conversar sobre resíduos, né? Mas lá na Expo India eu conheci uma pesquisadora da UFG, que montou uma coisa chamada Biobased, eu acho que era o nome, não lembro direito. E aí ela, conversando com ela, o que faz? Fala, a gente trata com resíduo orgânico. Eu falo, orgânico? Frutas? Ela, frutas. Eu falei, eu perguntando, o que o tomate pode ter? Ela, o tomate tem o resíduo que sobra da indústria, faz adstringente, faz coisas faciais, tem um monte de coisa, dá pra utilizar até pra... Ela me explicou algumas coisas, eu falei, peraí, eu peguei uma mensagem, liguei pro Eurípides, o Eurípides falou, não, vou lá. Aí ele passou lá, eu falei, Eurípides, aqui, essa é a Kátia, o nome dela era Kátia, apresentei os dois. E eles ficaram rindo, conversando e tudo mais. Depois, quando o Eurípides veio aqui no podcast, ele me falou, não, fechamos o negócio. Eu já mando mais de não sei quantas toneladas pra ela, e ela tá fazendo o produto final como adstringente. Ou seja, faltava somente uma pessoa ligar o cara da agroindústria, da produção, com universidade. Então existe muito esse espaço, o que falta é comunicação, e quanto mais a gente conseguir comunicar e tudo mais, melhor. Porque é otimização, ia pro lixo, era descarte, toneladas e toneladas de tomates indo embora. Então, pô, tem muito espaço para isso. Dentro da UVP Agro a gente vem falando sobre isso, mas
É muito mais sobre procurar meios públicos para isso, né? O Estado, ele arranca muito dinheiro nosso, então pelo menos tem que ir lá. É um nicho procurar. subutilizado, né? Que É. dá pra ser bem aproveitado. Então é isso, mas lá no VP Agro tem bons vídeos lá, tá? A gente tá saindo vídeos e também vídeos. É isso. Maravilha. Então vamos lá? Então vamos lá acabar. Quantos minutos? Já deu muitos minutos ali. Eu tô vendo pela cara de preocupado do Luiz. E principalmente que a gente tem que fazer um movimento aqui, né? É A um favor do movimento. quê? É. Enfim, a gente falou mas não tem nada. É muito bom. Parece que a gente vai fazer uma coisa extraordinária, mas não tem nada. Então tchau pra vocês. E essa semana vai ter vídeo viajando, hein? Como vocês gostam de assistir. Tchau pra vocês, um abraço pra Tchau, vossas tchau. famílias. Até mais, valeu. Cuidado com ela.